Ei, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência de parto normal com os meus filhos. Muita gente me pergunta, mas você teve parto normal? Como é que é? Então hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês da experiência maravilhosa que eu tive o privilégio de ter. Bom, então, eu sou filha de uma boa parteira, ou parideira. To be or not to be, that is the question. Minha mãe teve 4 filhos de parto normal, então eu cresci tendo esse exemplo. Na minha cabeça nem passava a opção de cesárea. No dia que eu fosse mãe, na verdade nunca nem pensava muito nisso. Mas pra mim o normal era parto normal. E aí, quando eu engravidei, fiquei sabendo que eu tava grávida do meu primeiro filho, veio a questão, e agora, o parto normal? E aí eu vi que muita gente começou a me perguntar durante a gestação, você vai ter parto normal ou cesárea? Parto normal ou cesárea? E eu ficava assim, parto normal. Tipo, pra mim era óbvio que era parto normal. E aí eu me deparei com a questão, que as pessoas se assustavam quando eu falava que eu ia ter parto normal. Que eu queria tentar pelo menos. E eu comecei a ver que realmente no Brasil parece que quase ninguém faz parto normal. Parece que o normal é cesárea. As minhas amigas se assustavam quando eu falavam assim, parto normal, meu Deus, que horror e tal. E aí eu conversava muito com a minha mãe. Minha mãe falava, filha, não preocupa, o segredo é você não pensar nisso. Deixa pra hora, não fica sofrendo antecipadamente, não fica pensando como é que vai ser. Ai mãe, se dói, se não dói, como é que é essa coisa de contração, de estourar a bolsa. Não pensa, filho, não pensa. E aí toda hora que vinha um pensamento assim, ai meu Deus, como isso aqui é dor, não sei o quê. Aí eu ficava, não pensa, muda de pensamento. Minha mãe falava, filha, muda de pensamento. E aí eu, muda de pensamento, pensava em outras coisas pra fugir, porque realmente eu tinha pavor, eu tinha muito medo. Eu nem pensava no medo da cesárea, porque como eu falei, não passava na minha cabeça cesárea, era só o parto normal. Então eu tinha muito medo, aí quando eu queria pensar, eu logo fugia, nunca li nada, não quis ler. A minha médica, eu acho que ficava impressionada, porque eu nunca fiz uma pergunta pra ela do dia, do parto, de anestesia, enfim, de tudo, assim, de corte, eu não sabia de nada. Eu fui aquela mãe de primeira viagem, mas que assim, realmente nunca li nada sobre maternidade, nunca li nada sobre parto, nunca li nada. Eu falei, o segredo é não pensar nisso, né? Eu sei que quero ser uma boa mãe, vou fazer aqui meu pré-natal direitinho, mas no mais, deixa acontecer naturalmente. E assim foram os 9 meses de gestação. Por que eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso? Porque o Brasil, gente, é campeão em cesáreas do mundo. Isso que eu li nas pesquisas. Mas eu fiquei feliz também que eu li que esse ano passado diminuiu demais o número de cesáreas e a procura pelo parto natural aumentou. Então eu fiquei muito feliz, porque é o normal, né? E de repente o normal ficou anormal. Então eu falei, por que não compartilhar um pouquinho com as pessoas, né? As mulheres, principalmente, que me perguntam muito sobre isso. Fala sobre parto normal, né? O porquê da escolha de você ter feito um parto normal. Então, num belo 31 de dezembro de 2008, a gente voltando de uma terça-feira, hoje estou gravando esse vídeo numa terça-feira, me preparando para ir pro culto fé. Vamos à igreja, como eu já íamos há 8 anos, né? Tinha 8 anos de casada quando eu tive o Lolô. E fomos ao culto. Como já era, assim, véspera de Réveillon, na verdade era dia 30, me perdoe, 30 de dezembro, a minha mãe e a minha irmã, Thaisa, já estavam em Belo Horizonte para passar o Réveillon comigo e ficar, porque a previsão do Lourinhas, meu primeiro filho, era 2 de janeiro. Então fomos ao culto, né, na terça-feira, saímos da igreja, fomos no restaurante italiano, que eu amo, aqui em Belo Horizonte, chegamos em casa por volta de meia-noite. E aí tomei um banho, né, despedi da minha mãe, da Thaís, vamos dormir, no dia seguinte seria o dia 31, eu tinha comprado um vestido no dia 29, que eu falei, bom, já que não nasceu, não vai nascer esse ano, graças a Deus. Saí com minha mãe, rodei o shopping o dia todo, eu passei muito bem na minha gestação, eu não tive nada, nem um enjoo, nem nada, não tive sono, não tive nada. E comprei um vestido pra poder usar no dia 31, que a gente faz um culto bem legal na virada do ano na nossa igreja, no ginásio do Mineirinho. Comprei o vestido, rodamos, batemos o pé no shopping o dia todo, e aí no dia seguinte teve o culto fé. Aí assim que eu deitei, por volta de meia-noite, meia, 1h, de repente, eu nem pensava nisso, lembra? Eu não pensava, tava com a bolsinha pronta, senti a primeira dor, uma fincada. Aí eu falei, meu Deus! Aí fui correndo com a minha mãe. E ela, ai filha, será que é e tal? Aí liguei pra minha médica, ela falou, acho que o Lourenço vai chegar. Eu falei, não, doutora Débora, só amanhã, depois do dia 1º. Só ano que vem, não vai, doutora Débora, amanhã é Réveillon, não vai. E aí pronto, começou, as contrações vieram, não paravam de vir. E aí ela foi me acompanhando, enfim, vocês já sabem, né, quem me acompanha há mais tempo, o Lourenço nasceu no dia 31, 2h da tarde. Mas o que eu quero contar pra vocês? Que o parto normal não é um bicho de 7 cabeças igual muita gente pensa. Ai, que horror, ai, dói demais, ou ai, que nojo. Gente, até nojo.
Eu já vi gente pensar, ai, coisa horrível, uma coisa tão linda, sabe, que Deus fez. É claro que cada mulher tem uma reação. Eu fiquei nos meus 2 partos muito tranquila, muito quietinha, né? O André foi, assim, essencial na minha vida, que ele ficou o tempo todo do meu lado. Eu não queria que ele ficasse ali na frente, né? Que é diferente de uma cesárea mesmo, né? Então eu falava, amor, você fica aqui do meu lado, fica quietinho. Tem todo um lençol, tem todo um aparato que os médicos aqui ficam do outro lado. Eu também morri de vergonha disso. Eu falava, meu Deus, eu só fui ginecologista mulher e foi pouquíssimas vezes, acho que eu fui 3 vezes só antes de ter o Lorenzo, né? Erradíssimo o meu exemplo. Mas tamanha minha timidez, e eu ficava pensando no constrangimento, né? Falei, ai meu Deus, fica lá com a perna aberta, sei lá, fazendo força. Eu achava que era uma coisa horrível, assim. Mas eu procurava não pensar nisso, porque eu pensava no melhor pro meu filho. Minha médica falava, Cassiane, o melhor é lógico, se chegar na hora, tudo for caminhando pra alguma coisa que não vai fazer bem pro neném, a gente faz a cesárea. Mas a minha médica era, tipo, super contra cesárea, assim, sem necessidade. E ela falava, aí tudo bem, se passar da hora, se o bebê entrar em sofrimento, ou se você tiver alguma coisa, um pré-eclâmpsia, enfim. Mas se correr tudo bem, igual tá correndo, a gente vai fazer o parto normal. E, gente, foi tão lindo. Eu falo assim, que a sensação do parto normal, de você não saber a hora, de não saber o dia, é uma emoção que, assim, só quem viveu sabe explicar. Parece que sempre é de madrugada, né? Meus 2 filhos começou de madrugada. Mas, assim, aquela sabe igual você vê em filme, aquele corre, e pega a bolsa, e liga não sei o quê, e o marido já pega tudo errado, aquela ansiedade. É uma coisa muito linda, assim, que só isso o parto normal proporciona. E vai pro hospital, e tá todo mundo naquela expectativa, a família, e aí você liga e fala, vai nascer! E não sabe direito a hora. É uma coisa linda. Eu não tô aqui, gente, falando nem um minuto, não vou falar contra a cesárea. Até porque, como eu te falei, a maioria das mulheres no Brasil, mais de 50... Ops! Ai, calma. Ai, gente, desculpa, quase caiu o telefone, me empolguei. Mais de 55% das mulheres fazem cesárea no Brasil. Mas como eu não tive cesárea, eu tô aqui pra falar da minha experiência de parto normal. Se você quiser, mulher, falar de cesárea, você fala aí no seu vídeo. Mas eu quero falar aqui sobre o que eu vivi. Muita gente me pergunta e muitas mulheres, assim, não têm coragem. E eu sei que a cesárea é uma benção. Eu fico imaginando antigamente como é que fazia as mulheres que tinham algum problema. Sei lá, devia morrer muito bebê, né? Até descobrirem a cesárea, que já tem muitos e muitos anos. Tá com cordão em volta do pescoço, tem 1000 situações que levam pra cesárea. No meu caso, aí o Lorenzo veio, foi maravilhoso, foi tudo muito tranquilo, gente, eu não senti nada. A dor, ela é tão assim, pequena, né, da hora que você pega o seu filho nos braços, que você esquece. Eu não consigo me lembrar, não me lembro de como é a dor. Eu me lembro da dor do apendicite que eu tive, eu me lembro quando eu era menina que eu tinha cólica, eu me lembro meningite que eu tive, a dor do exame que faz, mas eu não consigo me lembrar da dor do parto. Lá em João 16, a palavra de Deus fala muito sobre isso. E eu me lembrava muito desse versículo quando eu estava tendo as dores de parto para ter meus filhos. Fala muito que a mulher, quando está para dar à luz, ela sofre, ela tem medo da dor. Mas a hora que ela pega o neném nos seus braços, ela já não se lembra de mais nada, só de ter a alegria de ter trazido um filho ao mundo. E, gente, esse versículo é incrível, como que ele é real, como é que ele é verdadeiro. Toda a dor que a gente sente antes, a hora que você pega o nenenzinho do braço, fala que Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, que a gente, na mesma hora, a gente esquece aquelas dores que a gente teve. Eu tive 12 horas de trabalho de parto. Nos meus 2 filhos, foi mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, super suportável. Cada um foi de um jeito. O Vitório já foi bem difícil, passou de 40 semanas. E eu queria tanto ter parto normal de novo. E aí eu sofri, gente. Aí vou te falar o que é dor. A minha mãe tava aqui comigo, meu marido, porque minha médica foi induzindo o parto alguns dias antes. Pra tamanha minha vontade de ter parto normal, porque eu já tive o primeiro e eu vi como era maravilhoso, como era suportável. É lógico que eu não fiz aquele parto natural que se faz muito hoje em dia na banheira, né? Não vou nem falar sobre isso aqui porque eu não sei, não conheço assim ninguém pessoalmente que fez. Mas o meu parto normal pra mim, que é aquele que a gente vai ao hospital, eu tomei anestesia, não fui sem anestesia, apesar de que quase, o Lourenço praticamente escorregou assim, faltando minutinhos antes de tomar anestesia. Eu acho que nem precisava, porque toda a dor eu já tinha tido, né? Mas tive anestesia dos 2 e teve o cortezinho, depois a médica costurou, ficou tudo bonitinho. Mas assim, a alegria é tão grande na hora que a gente pega o nenenzinho que compensa toda a dor. A minha médica, durante todo o pré-natal, ela falava muito assim comigo: Cassiane, a árvore só cai do pé quando tá madura. A árvore só cai do pé quando tá madura.
Então não preocupa, né? O parto natural é isso. O seu bebezinho que eu ficava assim, doutora Débora, será que vai ser, né? Eu tinha muito medo. No caso do Vitório, que o Lourenço era uma data realmente de, né, final do ano, o André não tinha eventos. Mas o Vitório, a gente, por não saber, o André queria estar presente, eu queria muito que ele tivesse. Ele, tipo, bloqueou a agenda dele, que ele viaja muito. Ele bloqueou, tipo, 15 dias, 20 dias. E o Vitório passou, porque eu achei que ele ia antecipar um pouquinho, que o Lourenço antecipou. Eu falei, amor, finalzinho de janeiro, o Vitório nasce. Então, ele, tipo, a partir de 15 de janeiro até, tipo, 8 de fevereiro, ele bloqueou, não viajou, não aceitou convite. E aí, passou, entrou fevereiro, no dia, se não me engano, dia 6, ou dia 5, que ele tinha um evento. E era dia 1º, e eu falei com a minha médica, assim, doutora Débora, eu quero fazer cesárea. Aí eu comecei a falar com ela, não, eu falei, eu quero fazer cesárea, eu quero fazer que eu quero que meu marido esteja. Que adianta eu fazer parto normal, sozinha, sofrendo lá, sem ele, aquelas dores, aquele momento tão difícil do antes. E eu quero que ele esteja, e o André também tava firme, não, eu quero fazer cesárea, eu quero sair do hospital com meu filho nos braços. Aí a médica sugeriu, né, me induzir. Nem vou falar aqui, gente, tocar nesse assunto, porque isso realmente foi dolorido. Deixa eu falar também, já esqueci da dor. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa Senhora. Mas não 100%, sabe? A dor do parto a gente esquece, essa eu ainda lembro um pouquinho. Então, assim, eu consegui, enfim, ter o parto normal do Vitório também, com muito sofrimento. E também, faltando minutos pro Vitório nascer, a minha médica optou por fazer cesárea. Eu já tava muitas horas lá, e ela muitas horas do meu lado, o André muitas horas do meu lado. Eu falava, gente, vai tomar um café, né? Vamos ao banheiro. E eles não, minha médica o tempo todo escutando o coraçãozinho do Vitório, né? Porque qualquer coisinha, ela ia partir pra cesárea. Minha bolsa, do Lourenço, a bolsa não estourou, né? Que eu tinha morrido de medo, aquela coisa também, se estiver no supermercado. Porque, gente, até a hora do quase do Lourenço nascer, eu ia em mercado, eu não parava quieta. Eu subi 11 lances de escada. Aqui no prédio onde a gente mora, tava em obra, tava construindo. E eu tava, acho que 7 meses, eu falei, eu quero ir. Não tinha elevador ainda pronto, a gente subiu de escada. Enfim, fazia de tudo. Bom, então é isso. Um amigo meu da Finlândia, né, o Rodrigo, ele falou assim comigo, Cassiane, você tem que falar para as mulheres sobre isso, porque a esposa dele teve um péssimo exemplo aqui no Brasil. Ela é finlandesa e ela teve parto normal e foi tão ruim acontecer. Na hora dela ter parto normal, gente, todo mundo no hospital parou, foi um monte de gente entrar. Ai, como que é uma finlandesa ter parto normal? Um monte de gente chamou, entrou na sala, ela foi tão exposta. Nossa, foi tão traumatizante que eles acho que foram embora pra Finlândia por causa disso. E aí eu sempre, quando eu encontro com o Rodrigo, ele fala comigo assim, Rodrigo, um beijo, Sara, as meninas tão lindas lá na Finlândia. Ele fala, Cassiane, você tem que falar sobre isso, porque é um absurdo o Brasil só fazer cesárea, ficar falando mal do parto normal, parece que é um bicho de 7 cabeças. Então, realmente, eu senti vontade de compartilhar um pouquinho como é que foram as minhas experiências dos meninos. Então, aí, lindos, grandes, nasceram todos com mais de 3,5 kg, nasceram todos com mais de 50 centímetros, 51, Vitório 53 centímetros. Então, assim, foi muito gostoso e muito mágico. É isso que eu tenho pra falar. O parto normal é mágico. Então, que Deus abençoe vocês, né? Mulheres, vocês são fortes. Vocês conseguem ter filho de parto normal, viu? Façam cesárea só se for muito realmente necessário. Se a sua vida ou do seu bebê estiver em risco. Deus abençoe. Esse vídeo foi diferente, né? Resolvi falar um pouquinho dessa experiência minha, mas espero que tenha sido bom pra vocês. Um beijo e até a próxima.